Era uma tarde abafada de março em Goiânia, o sol escaldante refletindo no asfalto quente e o ar carregado de umidade. Leonardo, o cantor sertanejo de voz rouca e riso fácil, dirigia sua caminhonete preta pelas ruas do setor central, o chapéu de cowboy repousando no banco ao lado. O rádio tocava baixinho entre tapas e beijos, uma das músicas que ele e o irmão Leandro tinham gravado nos anos dourados da dupla. Ele tamborilava os dedos no volante, perdido em pensamentos. Havia acabado de sair de uma reunião com a equipe para planejar a próxima turnê, mas algo o incomodava. Não era só a saudade de Leandro, que sempre apertava o peito em dias assim, mas uma inquietação que ele não sabia nomear. Resolveu rodar pela cidade sem rumo, deixar o vento quente entrar pela janela e ver se o coração sossegava. Ao parar num semáforo perto da Praça do Bandeirante, seus olhos captaram um vulto que o fez franzir o senho. Um homem magro, barba rala e grisalha, roupas sujas e rasgadas, mexia numa sacola plástica ao lado de um banco quebrado. Leonardo inclinou a cabeça, tentando entender por que aquela figura mexia tanto com ele. O semáforo abriu, os carros atrás buzinaram, mas ele não se mexeu. Desligou o rádio e ficou observando. O homem levantou o rosto por um instante, e o coração de Leonardo disparou. Aqueles olhos fundos, aquele jeito de inclinar a cabeça. Não podia ser. Mas era. Era o Zé Carlos. Zé Carlos, o Zezinho, como eles o chamavam na infância em Itumbiara. O amigo inseparável dele e de Leandro, o terceiro pilar do trio que cresceu correndo pelos pastos e nadando no rio Paranaíba. Leonardo fechou os olhos por um segundo, e as lembranças vieram como um filme. Zezinho era o mais animado dos três, o que tinha as ideias mais malucas. Foi ele quem sugeriu pular do barranco mais alto pro rio, quem inventou uma música debochada para zoar o professor de matemática da escolinha rural, quem batia palma e gritava "é isso aí, seus brutos", nas primeiras apresentações de Leonardo e Leandro em festinhas de bairro. Ele estava lá no começo de tudo, antes da fama, antes das luzes, antes de o Brasil inteiro conhecer a dupla. Mas a vida tinha seus próprios planos. Enquanto Leonardo e Leandro subiam aos palcos, Zé Carlos desapareceu. Alguém disse que ele tinha ido para São Paulo atrás de trabalho, mas ninguém sabia ao certo. Até aquele momento. Leonardo estacionou a caminhonete meio torto ali mesmo, ignorando os xingamentos dos motoristas atrás. Desceu com o chapéu na mão, o coração batendo forte no peito. "Zezinho", chamou, a voz tremendo um pouco, quase engolida pelo barulho da rua. O homem no banco virou o rosto devagar, como se não acreditasse no que ouvia. Seus olhos se encontraram, e por um instante o tempo parou. "Léo", respondeu ele, a voz rouca e fraca, quase um sussurro. Era ele. O Zé Carlos de outrora, agora uma sombra do que fora, consumido pelas ruas, e Leonardo logo percebeu, pelas drogas. Os dois se encararam por alguns segundos, o trânsito caótico da cidade virando um ruído distante. "Meu Deus, Zezinho, o que aconteceu com você?", perguntou Leonardo, dando um passo à frente. Zé Carlos baixou o olhar, envergonhado, as mãos trêmulas segurando a sacola. "A vida, Léo. A vida me pegou de jeito", disse, com um riso seco e sem graça, mostrando os dentes amarelados. Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquele não era o Zezinho que ele conhecia, o menino de riso frouxo e energia inesgotável. Mas era seu amigo. E ele não ia virar as costas. "Vem comigo, vamos tomar um café e conversar", disse Leonardo, colocando a mão no ombro do amigo. Zé Carlos hesitou, olhando para as próprias roupas imundas, mas acabou cedendo diante do olhar firme do cantor. Entraram na caminhonete, e o silêncio dentro do carro era quase palpável. Leonardo queria perguntar tudo, como ele tinha parado ali, o que tinha acontecido em todos esses anos, mas segurou a língua. Sabia que não era a hora. Pararam numa padaria simples na Avenida Anhanguera, um lugar de chão gasto e cheiro de pão quente. Leonardo pediu 2 cafés e um pão com manteiga para cada. Zé Carlos devorou o pão como se não comesse há dias, as mãos tremendo enquanto levava o copo à boca. Leonardo só observava, tentando segurar a emoção. Aos poucos, entre goles de café e silêncios desconfortáveis, a história começou a sair. Zé Carlos contou que, depois de ir para São Paulo, arrumou emprego numa fábrica de autopeças. Casou com uma moça chamada Rosana, teve uma filha, a pequena Mariana. Por um tempo,
A vida parecia boa. Mas aí veio a crise dos anos 90, a fábrica fechou, e ele perdeu o emprego. Eu comecei a beber para esquecer, Léo. Para afogar a raiva, a vergonha de não sustentar minha família, confessou, os olhos fixos na mesa. Depois veio o pó. Primeiro foi só uma vez, para dar um gás, sabe? Mas quando vi, já estava tudo perdido. Ele parou, a voz embargada. Rosana foi embora, levou a Mariana. Minha filha nem fala mais comigo. Não sei nem onde ela tá. Leonardo ouviu tudo em silêncio, o coração apertado. Pensava em Leandro, em como o irmão sempre dizia que a amizade era o que segurava a gente nos piores momentos. E ali estava Zé Carlos, precisando de um amigo mais do que nunca. Naquele instante, Leonardo tomou uma decisão. Você não vai ficar na rua, Zezinho. Não enquanto eu puder fazer alguma coisa, declarou, firme. Zé Carlos balançou a cabeça, tentando protestar. Não, Léo, eu não quero ser peso para ninguém. Você já tem sua vida, sua fama. Mas Leonardo cortou, os olhos brilhando de determinação. Peso nenhum. Você é meu irmão, cara. Eu e o Leandro nunca te esquecemos. E eu sei que ele ia me dar um tapa na orelha se eu te deixasse nessa. Zé Carlos riu, um riso fraco, mas verdadeiro, o primeiro sinal de vida que Leonardo via nele desde o reencontro. Nos dias seguintes, Leonardo pôs um plano em ação. Primeiro, levou Zé Carlos para uma clínica de reabilitação em Goiânia, uma das melhores que encontrou, com médicos experientes e um ambiente acolhedor. Pagou tudo do próprio bolso, sem alarde, sem chamar a imprensa. Você vai sair dessa, Zezinho. Eu acredito em você, disse, apertando o ombro do amigo enquanto deixava na recepção. Zé Carlos chorou como criança, agarrado à bolsa com as poucas coisas que tinha, prometendo que ia tentar. Mas Leonardo sabia que a clínica era só o começo. Precisava dar um propósito pro amigo, algo para ele agarrar quando saísse, algo que o fizesse querer viver de novo. Foi aí que veio a ideia. Leonardo estava trabalhando num projeto novo, um documentário sobre a trajetória dele e de Leandro, desde os tempos de Tumbiara até o sucesso que mudou suas vidas. Ele decidiu incluir Zé Carlos nisso. Contratou uma equipe para gravar depoimentos do amigo, pedindo que ele contasse as histórias da infância dos três, as pescarias no rio, as brigas com os meninos da rua, as primeiras músicas cantadas embaixo da jabuticabeira do quintal. Você sempre foi parte disso, Zezinho. Ninguém conhece a gente como você, disse Leonardo, com um sorriso largo. Zé Carlos, ainda na clínica, ficou sem palavras quando soube. Você tá louco, Léo? Eu, num filme? Perguntou, incrédulo. Leonardo riu, batendo nas costas dele. Louco é você achar que eu ia deixar nossa história sem o terceiro mosqueteiro. Os meses passaram devagar. Zé Carlos enfrentou o tratamento com altos e baixos. Teve dias em que quis desistir, em que o vazio das ruas parecia chamar mais alto que qualquer promessa de futuro. Mas Leonardo não desistiu dele. Visitava a clínica toda semana, levando um violão para tocar as músicas antigas, contando histórias para arrancar um sorriso. Lembra quando a gente roubou aquela galinha dos seus para fazer churrasco e ele correu atrás da gente com um facão? Dizia, e Zé Carlos ria, os olhos brilhando por um instante. Aos poucos, o amigo foi voltando à tona. O corpo ainda magro começou a ganhar forma, o rosto ganhou cor, e os olhos, antes opacos, passaram a carregar uma faísca de esperança. Quando Zé Carlos terminou o tratamento, 7 meses depois, Leonardo estava lá para buscá-lo. Levou-o direto para uma casa simples que tinha comprado num bairro tranquilo de Goiânia, perto do Parque Flamboyant. Era um sobrado modesto, mas mobiliado, com um quintalzinho nos fundos e uma varanda onde dava para tomar café vendo o sol nascer. É sua, Zezinho. Para recomeçar, disse Leonardo, entregando as chaves. Zé Carlos pegou o chaveiro com as mãos trêmulas, os olhos marejados. Léo, eu não mereço isso. Depois de tudo que eu fiz. Leonardo cortou, sério. Você merece, sim. Merece porque é meu amigo. E porque eu sei que o Zezinho que eu conheço ainda tá aí dentro. O documentário, batizado de Entre o Rio e a Estrada, ficou pronto em 2026. Era uma obra crua e emocionante, com imagens de arquivo, depoimentos da família e,
Claro, as histórias de Zé Carlos. Ele narrava trechos da infância com uma voz rouca, mas firme, contando como Leonardo e Leandro sonhavam em cantar pro mundo enquanto pescavam no Paranaíba. No dia da premiere, num cinema lotado em Goiânia, Leonardo chamou Zé Carlos ao palco. O amigo subiu, tímido, vestindo uma camisa nova que Leonardo tinha escolhido para ele. A plateia aplaudiu de pé, e pela primeira vez em anos, Zé Carlos sorriu de verdade, sentindo que tinha um lugar no mundo outra vez. Leonardo, olhando pro amigo sob as luzes do palco, pensou em Leandro. Tá vendo, mano? Eu cuidei dele por nós dois, murmurou para si mesmo, o peito cheio de orgulho e saudade. E ali, entre aplausos e lágrimas, a amizade de décadas provou que, mesmo nas piores quedas, o amor de um irmão, de sangue ou de vida, pode levantar qualquer um. A infância em Itumbiara. Itumbiara, nos anos 70, era uma cidadezinha pacata no sul de Goiás, cheia de ruas de terra e casas simples cercadas por quintais enormes. Leonardo, Leandro e Zé Carlos cresceram juntos num bairro chamado Vila de Furnas, onde o rio Paranaíba era o coração das brincadeiras. Leonardo, o mais novo dos três, era o sonhador, sempre com o rádio na mão imitando os cantores sertanejos da época. Leandro, 2 anos mais velho, era o sério, o que tomava conta do irmão e mantinha o grupo na linha. Zé Carlos, por sua vez, era o aventureiro. Magrelo, de cabelo cacheado e olhos vivos, ele tinha uma energia que contagiava todo mundo. Vamos nadar até o outro lado do rio, gritava, e os irmãos, mesmo com medo, iam atrás. As tardes eram passadas pescando com varas improvisadas ou roubando frutas dos quintais vizinhos. Uma vez, Zé Carlos convenceu os dois a pular o muro do pomar do seu Joaquim, um velho rabugento que tinha as melhores mangas da região. Pegaram um cesto cheio, mas na fuga Leonardo caiu e rasgou a calça no arame farpado. Corre, Léo, corre! Gritava Zé Carlos, rindo, enquanto Leandro puxava o irmão pelo braço. Seu Joaquim apareceu com um cabo de vassoura na mão, mas os 3 escaparam, escondidos no mato, comendo as mangas roubadas até cair a noite. A música também fazia parte disso tudo. Leonardo e Leandro começaram a cantar juntos ainda crianças, incentivados pela mãe, Dona Carmen, que adorava ouvir os filhos em dueto. Zé Carlos não tinha voz para cantar, mas era o maior fã. Batia palma, assobiava e inventava versos engraçados para completar as canções. Olha só, seus brutos, essa aí vai pro rádio um dia, dizia, profético, sem saber o quanto estava certo. Quando os irmãos começaram a se apresentar em festinhas locais, Zé Carlos estava sempre na frente, gritando e puxando os aplausos. Era o apoio que eles precisavam para acreditar no sonho. Mas a adolescência trouxe mudanças. Leonardo e Leandro foram ficando mais sérios com a música, enquanto Zé Carlos começou a se meter em confusões. Brigava na escola, sumia por dias, e os pais dele, seu Antônio e Dona Maria, viviam preocupados. Esse menino não sossega, dizia Dona Maria, balançando a cabeça. Leonardo e Leandro tentavam segurar o amigo, mas a vida começou a puxar cada um para um lado. Quando os irmãos mudaram para Goiânia para tentar a sorte na músicas, Zé Carlos ficou para trás. Vou para São Paulo, vou fazer dinheiro e volto para ajudar vocês, prometeu, com um abraço apertado. Foi a última vez que o viram por muitos anos. A queda de Zé Carlos. São Paulo foi um choque para Zé Carlos. A cidade grande, com seus prédios altos e ruas cheias, engoliu o menino do interior. Ele conseguiu emprego numa fábrica em Diadema, casou com Rosana, uma moça quieta que trabalhava numa confecção, e em 1992 nasceu Mariana, uma menininha de olhos grandes que ele carregava nos ombros com orgulho. Por um tempo, tudo correu bem. Mandava notícias para Itumbiara, dizendo que ia trazer a família para visitar. Mas a crise econômica dos anos 90 mudou tudo. A fábrica fechou, e Zé Carlos ficou na Rua da Amargura, sem emprego e com contas para pagar. O álcool veio primeiro. Uma cerveja aqui, um copo de cachaça ali, para aliviar a tensão. Rosana brigava, pedia para ele parar, mas ele não ouvia. É só para relaxar, mulher dizia, irritado. Depois veio a cocaína, oferecida por um colega de bar. Experimenta, vai te dar um gás para correr atrás de trabalho, insistiu o sujeito. Zé Carlos caiu na armadilha. O pó fazia-se sentir vivo por algumas horas,
mas depois o jogava num buraco mais fundo. Perdeu o emprego de vigia que tinha arrumado, perdeu o respeito da esposa, perdeu a filha. Rosana foi embora em 1998, levando Mariana, então com 6 anos. Não dá mais, Zé. Você tá matando a gente junto com você, disse ela, com as malas na mão. Ele não teve forças para correr atrás. Sem família, sem casa, Zé Carlos virou um andarilho. Dormia em marquises, comia o que conseguia nos lixões, vendia sucata para comprar mais droga. Chegou a Goiânia em algum momento, nem ele sabia quando, levado por um caminhoneiro que lhe deu carona. Nas ruas do setor central, sobrevivia pedindo esmola e catando latinhas. O Zezinho de Tumbiara tinha desaparecido, substituído por um homem magro, sujo, com o olhar vazio de quem perdeu tudo. Mas o destino, ou talvez a memória de uma amizade antiga, ainda guardava uma carta na manga. Nos meses seguintes, Zé Carlos começou a trabalhar como ajudante numa oficina mecânica perto de casa. Era um serviço simples, mas ele gostava do cheiro de graxa e da rotina. Leonardo incentivava a procurar Mariana, mas Zé Carlos ainda hesitava, com medo de ser rejeitado. Um dia, Léo. Quando eu tiver certeza que ela não vai ter vergonha de mim, dizia. O documentário, enquanto isso, rodou festivais pelo Brasil, ganhou prêmios e levou a história dos 3 mosqueteiros de Tumbiara para além de Goiás. Zé Carlos recebia cartas de fãs, mensagens de gente que se via na luta dele, e aos poucos foi entendendo que sua vida, mesmo quebrada, tinha valor. Leonardo, por sua vez, sentia que tinha cumprido uma promessa não dita a Leandro. Toda vez que olhava para o amigo, via um pedaço do irmão ali, nas lembranças que os uniam. Tá vendo, mano? Eu cuidei dele por nós dois, pensava, com um sorriso saudoso. E assim, entre o rio da infância e a estrada da vida, a amizade de décadas mostrou sua força, provando que o amor verdadeiro não desiste. Ele resgata, reconstrói e devolve a dignidade a quem achava que não tinha mais nada a oferecer. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes, e eu passei horas pensando no passado. Lembrei das tardes no sítio do meu pai, eu, o Leandro e o Zé sentados na varanda, tocando violão e cantando Fio de Cabelo até o sol se pôr. Lembrei das vezes que o Zé me defendeu nas brigas da escola, das corridas de bicicleta até o açude, das promessas de menino que a gente fez de nunca se separar. A vida levou a gente para lados diferentes, mas agora eu tinha chance de consertar isso. No dia seguinte, o João me ligou com o contato de uma clínica em Goiatuba, a umas 2 horas de Goiânia. Era um lugar discreto, com médicos bons e um programa de reabilitação que já tinha ajudado muita gente. Levei o Zé para lá ainda naquela manhã. Ele foi calado no caminho, olhando pela janela, mas eu sabia que ele estava com medo. Quando chegamos, fui com ele até o quarto onde ele ia ficar, ajudei a desfazer a mochila com as poucas coisas que ele tinha, uma camiseta, um par de tênis velho, um terço que ele disse que era da mãe dele. Antes de ir embora, tirei o violão do carro e toquei Festa de Rodeio, desafinando de propósito para fazer ele rir. E ele riu, um riso rouco, mas sincero. Você ainda canta mal pra caramba, Léo, ele brincou, e eu dei um tapa no ombro dele. Volto semana que vem, Zé. E você vai sair daqui novo em folha, eu te prometo. Os meses seguintes foram duros. O Zé lutou na clínica, mas não foi fácil. Teve dias que ele me ligava chorando, dizendo que queria desistir, que o vício gritava mais alto que a vontade de viver. Teve uma recaída no 3º mês, quando ele conseguiu crack com outro paciente e quase foi expulso. Mas eu não desisti dele. Ia lá toda semana, levava o violão, cantava as músicas que a gente gostava, contava histórias do passado. Uma vez, levei a Poliana e meus filhos para visitar, e o Zé ficou sem graça, mas feliz. Meu caçula, o Zé Felipe, puxou conversa com ele sobre cavalos, e eu vi o Zé se animar, falando de como ele domava os bichos brabos no sítio do meu pai. Depois de 9 meses, o Zé saiu da clínica. Estava limpo, com 45 quilos a mais, a barba parada, um brilho nos olhos que eu não via desde os anos 80. Levei ele direto pro sítio em Jussara, como prometi. Contratei um veterinário aposentado, o seu Geraldo, para ensinar ele, formalizar aquele talento natural que ele tinha com os animais. Nos primeiros dias, o Zé ficou quieto, meio perdido, como se não acreditasse que aquilo era real. Mas aí ele começou a se soltar.
Cuidava dos cavalos como se fossem filhos, dava nome para as vacas, consertava cercas com uma habilidade que eu nem lembrava que ele tinha. No Natal daquele ano, fizemos um churrasco no sítio. A família toda estava lá, a Poliana, os meninos, meus netos correndo pelo quintal. O Zé ficou no canto, assando uma carne, mas eu chamei ele para perto da roda. Ele acabou contando para as crianças como ele me salvava das broncas do meu pai quando eu quebrava as cercas correndo atrás de galinha. Todo mundo riu, e ele riu junto, segurando um copo de suco de laranja, o primeiro Natal limpo dele em mais de 20 anos. Hoje, o Zé é o braço direito no sítio. Cuida dos animais como ninguém, e até adotou um vira-lata que ele chama de Leandro, em homenagem ao nosso irmão que nunca saiu do nosso coração. O cachorro segue ele para todo lado, e o Zé diz que é o ajudante dele nas tarefas. Outro dia, ele me chamou para ver um potro novo que nasceu, e eu vi o orgulho nos olhos dele quando ele disse: "Esse aqui vai ser forte, Léo. Igual a gente." Eu olho para ele e penso que a vida é assim: te derruba, te machuca, mas também te dá a chance de levantar alguém. Eu fiz isso pelo Zé. Não porque sou o Leonardo cantor, o cara dos palcos e dos aplausos, mas porque sou o Léo de Tumbiara, o amigo que nunca esqueceu de onde veio e que nunca vai deixar um irmão para trás.